as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não que deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E é com a leitura do Salmo 23 que nós iniciamos nessa noite o nosso culto ao Senhor. Eu quero louvar a Deus, quero saudar você que está aí já conectado, você que vai fazer parte dessa live hoje, você que vai cultuar o nome do Senhor junto conosco. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti. Nós louvamos a Deus porque esse é o dia que o Senhor preparou para estarmos na sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é aquele que nos faz andar em pastos verdejantes e guia-nos pelas águas tranquilas. Com Ele você não precisa temer. A bondade dele, a misericórdia dele nos cerca e nós estamos protegidos e guardados no Pai. Você que é parte da Igreja Batista Nacional, você que se conectou, você que está aí pelo Face, nós queremos louvar a Deus pela tua vida, nós queremos rogar ao Pai que te abençoe nessa noite. Então receba mais de Deus sobre ti. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. A colheita, quem sabe é o Pai. O tempo de colher chegará. Cabe a nós plantar. Aquele que anda chorando e gemendo enquanto semeia a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do
destaca entre os milhares de milhares. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é vencedor invicto. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. E nós louvamos e bendizemos o seu santo nome. Há um Espírito do vivo Deus que tem manifestado o seu poder sobre a sua igreja. A hora é chegada de nós recebermos mais de Deus, a manifestação da sua palavra. Ele tem revelado os seus segredos. Aleluia! Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder. contemplar o Senhor através da tua palavra, queremos ver a tua glória. Fique com a palavra do trono de graça do Senhor, fique com a palavra do céu. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma
pagar, adorar e a buscar a face de Deus. E que agora com o pastor Valdemir, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Saúde a todos os amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor, a todos que nesse momento estão conectados conosco, sendo ministrados por essa adoração, por esse louvor, e assim de fato podendo tocar as vestes do Altíssimo pela fé. Eu quero iniciar, antes de ministrar a palavra, fazendo uma oração nessa noite, para que venha da parte de Deus sobre os nossos corações a quietude, a tranquilidade, a paz que Ele tem constante sobre as nossas vidas e a certeza de que o Senhor está sobre nós, que o Senhor tem olhado por nós, que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, nesta noite, render graças a Ti, Senhor, pois Tu és bom, Senhor. Tu és bom e Tua fidelidade dura para sempre. O Teu amor é eterno, Senhor. E nós temos visto Ele constantemente, Pai, recaindo sobre as nossas vidas. Ao começar, Senhor, pela palavra que o Senhor tem gerado nos nossos corações, pelo ministrar do Senhor sobre as nossas vidas, pelo entendimento que o Senhor tem gerado através da Tua palavra. E assim, Senhor Deus, nos ligado a Ti, Senhor, pela palavra, pela oração, pela adoração, por tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, tem gerado sobre as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos cada vida aqui nesta noite, envolve no Teu poder e na Tua graça. É o que eu te peço, Senhor, no nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero ministrar uma palavra que ela esteve assim, de certa forma, gerando um confronto ao meu coração em relação à minha vida, em relação às minhas condutas, em relação àquilo que eu penso. E uma coisa eu creio que Deus, antes de usar qualquer profeta para falar às pessoas, Ele vai começar trazendo o profeta, ministrando ao coração dele, para que ele possa absorver e assim também poder vivenciar esse renovo de Deus. Se você puder acompanhar Mateus, capítulo 26, a palavra de Deus diz no versículo 1, do versículo 51 ao 53, uma palavra poderosíssima, ali no momento em que Jesus foi preso. E aqui eu pude perceber alguns ensinos maravilhosos para as nossas vidas como cristãos, para as nossas vidas como filhos, como servos de Deus, e ao mesmo tempo uma direção para que nós possamos continuar firmes, convictos dentro daquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Diz a palavra de Deus: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Essa palavra, esse texto, ele se dá dentro de um contexto onde Jesus estava sendo preso, após Judas chegar ali com os soldados e prenderem Jesus. E à medida que Jesus estava sendo preso, esse que a Bíblia diz estando ali com Jesus, era Pedro.
Lucas diz que era Pedro que estava ali. E Pedro, tirando a sua espada, ele cortou ali a orelha daquele soldado em uma atitude abrupta, imediata, violenta, mas com o objetivo ali de estabelecer uma defesa. Interessante nós notarmos para isso, amado, com um desejo de aprendizado e naturalmente aplicação na nossa vida, porque o que acontece aqui não é muito diferente daquilo que acontece na nossa vida diariamente. Sabe, Pedro, ele estava ali caminhando com Jesus desde o batismo do Senhor. Ele, após Jesus ser batizado, ele chama Pedro em Mateus capítulo 4, diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí Jesus começa a traçar ali um ensino sobre a vida de Pedro, começa a trabalhar, moldar no coração de Pedro, para que ele pudesse compreender o que Jesus estava fazendo, o que ele estava ali buscando gerar no coração dele. Então Pedro, ele foi uma pessoa privilegiada por estar ali aprendendo do próprio Senhor tudo aquilo que era necessário para se conhecer a vontade do Pai, para se conhecer aquilo que estava no coração de Deus. E a vontade do Pai, o que a própria palavra tem dito e tem demonstrado, e isso é afirmado pelo apóstolo Paulo, é que todo mundo, todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade, venham entender, compreender aquilo que realmente Deus está gerando, aquilo que Deus está querendo, aquilo que Deus está desejando, aquilo que está no coração do Senhor. E para isso, Deus enviou seu Filho, enviou Jesus, para que isso pudesse ser algo claro para nós, ser possível para nós. Então, esse processo do que Pedro estava vivenciando era algo tremendo, porque era um ensino ali a respeito daquilo que era propósito de Deus para a vida dele, daquilo que estava no coração de Deus para a vida dele. Deus estava querendo usar Pedro como um instrumento de poder e testemunho aqui na terra. E naturalmente ele foi esse que usou de poder e testemunho aqui na terra. João, ele diz algo interessante na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. Ele diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, através de Jesus, os cristãos foram chamados para viverem o verdadeiro cristianismo. Então, Pedro não havia entendido direito qual era esse chamado. Pedro, é como se ele não houvesse compreendido a visão que Jesus estava ali constantemente trazendo ao coração dele. Isso me parece muito familiar com o dia a dia, com a atualidade, com aquilo que nós vivemos hoje, porque a maioria dos cristãos, eles caminham confessando Jesus. No entanto, a sua vida, a sua conduta, a sua postura, ela tem demonstrado algo diferente. Não tem sido compatível com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o que eu aprendo através dessa palavra, o que eu aprendo aqui através desse momento único aqui entre Jesus, Pedro e esse soldado, é que o verdadeiro cristão, ele precisa ter um posicionamento de cristão. Ele precisa saber, acima de tudo, quem o chamou. Sabe, é necessário que nós tenhamos esse entendimento. Quem nos chamou? Geralmente, quando nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos aquilo também que nós devemos fazer. Então, uma coisa que precisa ficar muito bem clara entre nós é que o cristianismo não é só uma tradição religiosa, mas é o comprometimento pessoal e prático de tudo aquilo que envolve os ensinos de Jesus. E nós não podemos estar à parte disso. Nós não podemos estar à parte. Por que é interessante nós lembrarmos disso? Porque muitas vezes nós queremos agir com essa impetuosidade de Pedro, tentando resolver as coisas, as situações que vêm sobre a nossa vida,
dentro de uma ação imediata, sem pensar, que não condiz com aquilo que é pregado, que não condiz com aquilo que é anunciado, e que, de certa forma, contradiz o verdadeiro discurso, o discurso direto, que é aquilo que Jesus tem nos ensinado, que é o estilo que o cristianismo tem nos imposto, o estilo de vida, o discurso direto que o cristianismo tem nos imposto. Esses ensinos de Jesus, eles não podem ficar simplesmente na teoria, mas na prática. E ali Pedro, ele traz uma demonstração de uma impetuosidade, de uma ação extremamente humana, poderemos até colocar dentro de uma visão natural, uma reação natural do ser humano. Mas lembre-se, ele estava com Jesus durante todo aquele processo de aprendizado, entendendo que tudo aquilo viria a acontecer, que era necessário. Então, o que se esperava, ou o que se espera de um cristão, é que a sua reação, a sua atitude, ela seja uma atitude que não comprometa a visão, que não comprometa o discurso, que não comprometa a pregação, que a sua atitude seja uma atitude condizente com aquilo que Jesus tem nos ensinado. O espírito de mansidão, o espírito de dependência, o espírito de compreensão das Escrituras, daquilo que tem sido profetizado e que naturalmente deve acontecer. Jamais uma atitude imediatista, uma atitude sem pensar, uma atitude movida pela carne e não necessariamente pelo Espírito. Então, há muitas formas de nós demonstrarmos isso. A nossa reação, a nossa atitude contrária àquilo que Jesus tem nos ensinado. Mas a maneira mais prática e que gera o péssimo testemunho é justamente essa reação física, essa reação do dia a dia momentânea, que ela vai gerar um impacto negativo sobre a vida das pessoas, especialmente sobre o discurso que nós temos gerado todos os dias. Por que é interessante nós atentarmos para essa realidade? Porque hoje nós vivemos uma realidade onde nós somos constantemente levados a ter uma atitude ou a tomar uma atitude. E essa atitude que nós somos constantemente levados a tomar, ela requer uma experiência para ser tomada. Ela requer uma meditação e, acima de tudo, ela requer uma responsabilidade sobre aquilo que é estilo de vida, sobre aquilo que é discurso direto que nós temos constantemente falado, constantemente dito. Nós estamos em uma crise mundial. As pessoas estão abaladas. As pessoas estão ali sendo constantemente afetadas pelas perdas, o impacto que é gerado, pela falta de saúde, por tudo aquilo que tem nos envolvido, pelas incertezas que o mundo tem sido tomado e, naturalmente, por uma crise política no mundo inteiro. E o que a gente percebe é que muitos cristãos têm absorvido essa briga, têm absorvido tudo aquilo que tem sido gerado e têm procurado agir por impulso, pelo momento, por uma reação daquilo que está sendo gerado sobre a vida de cada um nesse momento. E o que nós precisamos entender é que a nossa reação, ela precisa estar condicionada àquilo que o Espírito de Deus tem nos impulsionado, tem nos levado a fazer. Não é uma crise nas instituições, não é uma crise política, não é uma crise financeira, não é uma crise sanitária que deve nos abalar ou nos fazer agir ou reagir por impulso, de forma alguma. Porque nós temos aprendido com Jesus, nós temos aprendido constantemente através da palavra. E o que se espera diante da crise, diante dos momentos, das dificuldades, das situações ruins, não é uma reação como Pedro teve, uma reação na carne, mas é uma reação dentro de uma resposta de sabedoria.
de entendimento, de discernimento da situação. Jesus disse para Pedro: Pedro, isso tem que acontecer. Pedro não havia discernido, isso tem que acontecer. Então o que eu preciso entender, o que nós precisamos entender, o que Pedro precisava entender naquele primeiro momento, é que nós fomos chamados por Jesus. Nós nunca devemos esquecer quem nos chamou. Jamais devemos esquecer quem nos chamou. E quem nos chamou foi Jesus. E à medida que Pedro esquece quem o chamou, ele também esquece para que ele foi chamado. No momento em que nós nos esquecemos quem nos chamou, nós nos esquecemos para que nós fomos chamados. Então ele busca resolver a situação pela oportunidade que ele via no momento. E a oportunidade que havia para ele ali era desembainhar uma espada e agredir e ferir e afetar aquele soldado que simplesmente estava cumprindo ordens. Me vem até à mente agora esse questionamento. Diante de tudo o que Pedro estava vivenciando, o que ele estava fazendo com uma espada? Sabe, amados, não podemos reagir pela situação, pela via do momento, pela via da situação. Nós precisamos agir dentro de um propósito, jamais esquecer o propósito, sabe? Jesus, ele traz aqui a memória de Pedro, a lembrança daquilo que foi o chamado para ele. Lembre-se que lá em Mateus capítulo 4, Jesus disse: Pedro, venha após mim, e eu farei de ti pescador de homens. No sentido de salvador de homens, aquele que lança a rede, aquele que prega a palavra de Deus e alcança pessoas. E olha o que Jesus diz para ele: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo para Pedro: você acha que eu preciso da ajuda da espada? Você acha que eu preciso de alguma ajuda natural? Jesus lembra Pilatos a respeito disso também. Não. E aí Jesus faz essa ênfase com mais veemência para Pedro. Ele diz: isso tem que acontecer, porque isso foi profetizado. Sabe, amados, nós precisamos entender uma coisa diante disso. O chamado de Jesus para a nossa vida implica em gerar uma identidade e estabelecer um ofício. Trazer sobre nós qualidades que Ele tem, formar em nós uma identidade, estabelecer um ofício, nos dar uma missão. E o que Jesus estava ensinando durante todo esse tempo para Pedro, para os apóstolos, era exatamente isso. E isso tem nos sido ensinado constantemente através da palavra. Ou seja, o desejo de Jesus é que nós possamos ser parecidos cada vez mais com Ele. É por isso que Paulo, falando aos Coríntios, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A questão é, quando eu recebo o chamado e eu sei quem me chamou, eu também sei o propósito para aquilo que eu fui chamado. Então ele veio gerar sobre nós essa identidade. Qual é a identidade? A identidade de filho, a identidade de discípulo, uma identidade diferente daquela que nós tínhamos. Sabe, em concordância com aquilo que o apóstolo Paulo diz: em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O comportamento do cristão é diferenciado, é a parte daquilo que se vê no mundo. A reação do cristão é uma reação diferente daquilo que o mundo tem demonstrado. A impetuosidade, o imediatismo pela via da situação não é prático do cristão. O prático do cristão é vivenciar os ensinamentos, é confiar, é ter convicção, sobretudo daquilo que
daquele que o chamou, daquilo que foi gerado no seu coração como fé, e assim ele se pautar nessa verdade e se manter inabalável diante de qualquer situação, seja de que órgão for. Sabe, não existe essa ideia de que eu sou crente só na igreja, de que eu sou servo só no templo. Não. O chamado de Deus é um chamado de paternidade para as nossas vidas. O chamado do Senhor é um chamado de discipulado, de imitar o Senhor, de caminhar nos seus passos, de caminhar segundo aquilo que Ele tem nos orientado. Então, naturalmente, o nosso comportamento precisa ser condizente com Ele. Eu fico muito assustado quando eu vejo cristãos demonstrando ira, demonstrando raiva, demonstrando ódio, trazendo para fora, sabe, aquilo que está no seu coração, isso sendo demonstrado no dia a dia, constantemente, em oposição, em contraste àquilo que é o estilo de vida, aquilo que é o discurso direto que Jesus nos convida a ter, que Jesus nos convida a viver. Então nós precisamos ter esse entendimento. Pedro, ele mais na frente, ele tem essa compreensão. Sabe, lá em Atos, capítulo 10, quando Pedro, ele é confrontado ali por Jesus para ir até a casa de Cornélio e pregar a palavra e orar por Cornélio, sabe, ele consegue ali lembrar de fato quem o chamou e para que o chamou. Ele consegue entender que ele foi chamado para ser filho, ele foi chamado para ser servo, ele foi chamado para ser discípulo. E quem o chamou estabeleceu nele uma missão, comissionou para salvar através da pregação da palavra, através do anúncio do Evangelho. Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 10. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Cornélio havia mandado chamar, porque um anjo havia falado com ele, o havia feito sonhar, a respeito das verdades que deveriam ser ditas. Sabe, nesse momento aqui, Pedro, ele entende que a missão dele era independente de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer situação, ele cumpri-la. Independente daquilo que seria tradição religiosa, independente daquilo que foi ensinamento da lei, ele deveria cumprir aquilo que ele foi comissionado para fazer. Você percebe um Pedro desprovido de legalismo, um Pedro desprovido de autossuficiência, um Pedro desprovido aqui de acepção de pessoas, um Pedro desprovido de injustiça ou de qualquer outro tipo de pensamento que pudesse estar vindo de fora para a vida dele. Ele estava inteiramente ligado aqui com o Espírito Santo, com Jesus e com a missão que lhe foi dada. Pedro aprendeu no decorrer da caminhada, e assim nós temos que aprender constantemente. O que nos chamou para sermos discípulos, mas também nos comissionou. E dentro dessa missão, dentro desse ofício que Ele nos deu também o ofício, a missão de testemunharmos daquilo que foi gerado sobre a nossa vida, através daquilo que nós falamos e da forma como nós vivemos, através das nossas reações. Observe, Pedro, um simples pescador e pecador, no seu primeiro discurso, ali em Atos capítulo 2, ele ganha quase 3.000 pessoas para Jesus. Ele compreendeu, ele entendeu que o verdadeiro cristianismo não consistia em estar firmado em uma tradição religiosa,
mas caminhar sobre um propósito que Deus estava gerando no coração dele, de viver como Cristo viveu, de amar como Cristo amou, de estabelecer sobre a vida dele valores que estão acima daquilo que o mundo valoriza, que são pessoas, de não aproveitar-se de oportunidades que vêm para, de alguma forma, gerar escapes, mas se aproveitar das oportunidades que são dadas para testemunhar. E é por isso que é gerado em nós o domínio próprio, a temperança, o bom senso, o amor. O apóstolo Paulo chama isso de fruto do Espírito. Isso precisa estar evidenciado. Essa deve ser a vida do cristão. O cristão, ele não pode ter palavras ásperas, ele não pode ter palavras torpes, ele não pode estar ali respirando, aspirando ameaça, não. Ira, cólera, pelo contrário. Sabe, ele precisa caminhar na mesma unção, no mesmo mover, no mesmo sentimento que Jesus viveu. A exemplo também daquilo que é o apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido. Então nós aprendemos dentro disso, que nós precisamos entender, através daquilo que a palavra tem gerado sobre as nossas vidas, que a nossa conduta é uma conduta diferenciada em qualquer situação, em qualquer ação que vier contra a nossa vida. A nossa conduta deve ser sempre uma conduta de cristão, seja numa ação de injustiça ou de justiça, mas nós somos justificados, independente de qualquer coisa. E o que Deus tem falado conosco é que nós não precisamos passar por aquilo que Pedro passou. Nós não precisamos caminhar sobre aquilo que Pedro caminhou, porque nós temos o exemplo dele aqui. Nós temos esse exemplo. Nós conhecemos a história, e essa história nos faz perceber que vale a pena confiar, vale a pena ser fiel naquilo que Deus tem nos chamado para ser. Então, quando você mantém na sua memória quem lhe chamou, você também não esquecerá o propósito daquele que lhe chamou e que foi gerado no seu coração. Vai estar constantemente ativo. E naturalmente, nós não podemos esquecer quem nós somos, sob hipótese alguma. Somos imitadores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Seja no âmbito da política, dos relacionamentos, da religião, nós somos imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, nós temos que testemunhar que Ele vive em nós. Isso jamais nós podemos esquecer. Essa é a nossa identidade. Cristãos, seguidores de Cristo. Como cristão, precisamos estar atentos ao que a Bíblia tem nos ensinado, ao que ela tem profetizado, ao que ela tem testemunhado, demonstrado como de fato é ser um cristão. Porque só assim nós vamos conseguir manter a nossa identidade firme, como é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 54, Jesus disse para Pedro: como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Jesus estava dizendo para Pedro como é que as profecias, aquilo que é profético, aquilo que está na palavra vai se concretizar. Se não for dessa forma. Sabe, a palavra, ela tem profetizado constantemente sobre guerras, rumores de guerras, sobre epidemias, sobre maremotos, sobre terremotos, sobre o amor de muitos que esfriariam, sobre os falsos profetas, os falsos ensinos, sobre tudo aquilo que é necessário que haja compreensão da nossa parte.
E isso não é algo que deve haver interferência da nossa parte, de forma alguma. Porque todas as vezes que nós formos interferir nisso, naquilo que tem sido profetizado, nós estamos à parte daquilo que é discernimento e compreensão do que as Escrituras têm dito. A nossa reação tem que ser constante, uma reação de cristão, de seguidor de Cristo, daquele que almeja alcançar o que Deus tem proposto para as nossas vidas. Sabe, aqui a reação de Pedro diante dessa situação era uma reação de desespero. Havia ali uma falta de conexão de Pedro com aquilo que era profetizado através da palavra, através dos profetas a respeito de Jesus. Pedro, ele tem uma reação abrupta, porque bateu um desespero. O mestre vai ser preso, acabou os nossos sonhos, acabou os nossos projetos, acabou a nossa militância, acabou tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós levantamos. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos levantar, nós precisamos reagir. Eu disse: não, Pedro, isso é profético. Sabe, eu não estou falando aqui que nós temos que absorver o caos, que nós temos que aceitar o caos. Não, nós só precisamos discernir o caos, porque quando nós discernimos, nós somos guardados, nós somos protegidos. Sabe, Jesus alertou, ainda no capítulo 26, Jesus alertou Pedro, que antes que o galo pudesse cantar, ele o negaria 3 vezes. E Pedro não creu nessa palavra, e ele só foi se dar conta quando isso aconteceu. Quando ele negou pela 3ª vez e o galo cantou, ele veio entender: Jesus profetizou, ele havia me falado. Sabe, é necessário que haja o entendimento do cristão a respeito do que a palavra tem gerado, tem revelado. Porque o cristão, ele não caminha a parte da revelação, ele não caminha a parte daquilo que é bíblico. Sabe, tem muito cristão que quer viver a eternidade aqui, tem muito cristão que quer estabelecer um governo do justo através do homem, tem cristãos que querem estabelecer um governo justo através da política. Isso jamais vai acontecer, amados, porque a palavra tem profetizado diferente. O coração do homem é um coração duro, é um coração enganoso. E normalmente, quando o homem ele tem se levantado nesse discurso, há algo por trás para tentar, de alguma forma, envolver aqueles que de fato são cristãos, e eles perderem o verdadeiro sentido daquilo que é proposto, daquilo que é profético, daquilo que deve acontecer. E aí bate o desespero. E quando bate o desespero, nós nos apegamos às armas comuns. Nós nos pegamos às armas que os homens forjam. E quando nós pegamos nas armas que os homens forjam, por elas também nós seremos afetados. Por elas também nós seremos atingidos. As nossas armas, elas são os joelhos. As nossas armas é um coração voltado para Deus. As nossas armas estão relacionadas ao entendimento a respeito daquilo que Deus tem gerado, daquilo que Deus tem permitido. E assim nós saímos fortalecidos, compreendendo tudo o que acontece à nossa volta. Tudo o que acontece à nossa volta. Então o discípulo, ele não age por momento, ele não age por situação, ele não age pela via da possibilidade, ele age dentro de um propósito, ele age dentro de uma visão que lhe foi dada, ele age dentro de algo que foi gerado por Deus sobre a vida dele, especialmente que vem fluindo da palavra do Senhor. E naturalmente, o discípulo ele é carregado de misericórdia, sabe? Ele é carregado de misericórdia. Essa, na verdade, é uma identidade do discípulo. Jesus conta uma parábola interessante em Lucas capítulo 10. E a parábola fala de 3 personagens.
um sacerdote, um levita e um samaritano. E um doutor da lei pergunta para Jesus o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus disse: você sabe, você tem entendido o que tem dito na lei? Lá em Levíticos, Deuteronômio, Levítico 19, Deuteronômio capítulo 6, tem falado sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não te vingará do teu próximo, pelo contrário, amarás o teu próximo. E aí Jesus traz essa parábola, e ali nós percebemos algo interessante. O sacerdote, diz a parábola, que ele passa por aquele homem que foi maltratado, espancado, assaltado, estava ali jogado, e ele tinha muito a fazer, e ele não parou para socorrer, ele foi cuidar dos seus afazeres. Da mesma forma o Levítico, e ele estava mostrando que aqueles que estavam no altar, aqueles que eram religiosos, no coração deles não havia misericórdia. A identidade deles não condizia com aquilo que eles falavam, com aquilo que era o discurso direto deles, o estilo de vida, não. Sabe? Mas aí entra um samaritano na história, e o samaritano, ele age segundo aquilo que havia estabelecido na lei. Era alguém que estava à parte da lei, à margem da lei, à parte daquilo que possivelmente seria o sagrado, ou que se era considerado sagrado. Mas foi aquele que trouxe uma verdadeira identificação a respeito de Jesus. E aí ele pergunta para aquele doutor da lei: quem de fato, entre esses, de fato amou o próximo, agiu em função do próximo? A resposta, naturalmente, foi o samaritano. E é assim que nós devemos caminhar como discípulos, é assim que nós devemos caminhar como cristão, sabe? Usando de misericórdia, usando do favor, do mesmo favor que foi gerado sobre as nossas vidas, que foi manifesto sobre nós. Jesus tem nos ensinado que a nossa reação a qualquer situação precisa ser uma reação dentro daquilo que Jesus reagiria. E aí cabe a pergunta: em situações que nós nos encontramos, em situações que nós falamos, que nós discussamos, como estaria Jesus agindo? Como ele faria? Como ele agiria? Então é necessário que haja uma reflexão muito contundente, muito pessoal, de cada cristão, diante daquilo que é colocado constantemente sobre a nossa vida. E que possamos, pela palavra, aprendermos qual deve ser de fato a nossa reação. Jesus tem nos chamado para testemunhar a respeito do seu grande amor, a respeito da graça que foi gerada sobre a nossa vida. Então Deus não nos chamou para militarmos no campo da naturalidade. Deus não nos chamou para estarmos levantando bandeiras que não condizem com a bandeira do reino. Deus tem nos chamado para sermos cristãos, verdadeiros cristãos. Você quer mudar o mundo? Testemunhe Cristo. Viva o que Cristo tem nos ensinado. Você quer um país melhor? Você quer um mundo melhor? Use palavras como Jesus usou. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda acalma o furor. Que a nossa palavra seja uma palavra de esperança, de paz. Que não venhamos nos associar a nenhum ato de violência, a nenhum chamamento à violência. Pelo contrário, que venhamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Se é que de fato nós fomos convencidos que somos cristãos, a nossa postura tem que ser uma postura dentro daquilo que a palavra tem nos chamado para viver. E assim, amados, também jamais vamos esquecer para onde nós fomos chamados, para onde nós vamos ser levados, qual o destino que nos aguarda. O destino que nos aguarda é viver eternamente com Cristo. É isso que diz a palavra de Deus.
Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. E só depois disso foi que Pedro veio entender e pregar a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pedro, no seu discurso, em Atos capítulo 2, ele inicia justamente falando a respeito disso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações é uma palavra de mansidão, não é uma palavra de guerra, é uma palavra de pastoreio, é uma palavra de não é uma palavra de guerra, de militância, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de agregação e jamais de acepção. O propósito de Deus está acima do sistema religioso. A visão do Senhor, ela é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que o sistema que o homem cria. E é nisso que nós devemos caminhar. É nessa visão que nós devemos nos apoiar. E aí Pedro diz na sua carta, em 1 Pedro, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus, para a salvação já prestes se revelar no último tempo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que a misericórdia e a graça do nosso Deus bendito, que a consolação e a paz que nos envolve repouse sobre as nossas vidas hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.